E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que passaram essa semana? Pensaram muito no fim do mundo? Se arrependeram dos seus pecados? Se arrependeram de coisas que não foram ditas? Ainda dá tempo, temos pelo menos mais uma semana aí de sobrevivência, certo? Mas vai que lá no juízo final, o que nós temos é uma prova de história da arte para decidir se você entra ou não no céu. Então, por isso, nós vamos nos preparar, né, melhor para este momento de decisão final ali, certo? Nós vamos retomar, na verdade, o que a gente já estava trabalhando na semana passada, que era a arte no Egito Antigo. Lembrando que na semana passada eu mandei para vocês basicamente uma aula em que eu explicava em linhas gerais o que era o Egito. Hoje eu vou chamar a atenção para o ponto mais importante desse conteúdo, que é tentar entender, não o mais, mas um dos mais importantes, que é tentar entender a pintura e o relevo egípcio. Hoje nós vamos nos focar basicamente nisso, ok, galera? Então bora lá, só retomando aí, arte no Egito Antigo, né? A gente já falou sobre isso, já falamos sobre as questões políticas, localização, religião, processo de embalsamamento, já chamei a atenção disso tudo para vocês, certo? A gente já viu esse videozinho mostrando esse processo de embalsamamento. E chegamos aqui finalmente onde nos interessa, que é a pintura e o relevo egípcio. Bom, primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, olha só, no Egito, cara, tudo é vinculado à religião, falei isso semana passada, né? Tudo é vinculado à religião, tudo, exatamente tudo mesmo. E por isso mesmo, não seria diferente com a arte. A arte, para eles, era entendida como primeiro, não existia arte, né? Os caras não produziam o que a gente chama de arte. O que esses caras produziam, na verdade, eram o quê? Substratos para a manutenção da vida eterna. Então, basicamente, quando eles pintavam, quando eles esculpiam, quando eles faziam suas construções arquitetônicas, nada disso tinha uma finalidade, por exemplo, de buscar beleza, de buscar subjetividade, de levar reflexão. Não. Isso era apenas uma espécie de encantamento, de magia para garantir a vida eterna. Por isso, a primeira coisa que a gente diz, isso é utilitarista e não está vinculado, não pode ser dito que está vinculado a nenhum tipo de conceito de arte propriamente dito. Beleza? Segunda característica, já que isso é mediado pela religião e é essencialmente marcado pela religião, essa arte egípcia, ela vai ter um conjunto de regras, de cânones. Olha essa palavra é interessante. Se eu tivesse no quadro aqui, escreveria agora. Cânone, né? O que é cânone? Cânone vem do grego cânon. Cânon, que em grego significa régua. Então, cânone, régua é o quê? É que existem algumas culturas que estabelecem regras, não réguas, mas regras absolutas para a arte. Então, a arte egípcia é uma arte canônica, ou seja, ela tem um conjunto de regras para ser feita. Um artista egípcio não tinha liberdade total, ele só podia fazer dentro de alguns parâmetros. E esses parâmetros, este cânone, é o que a gente chama de lei da frontalidade. Basicamente, o que é, né? Em síntese, eu vou explicar de um jeito descritivo e de um jeito lógico. Em síntese, né, do jeito lógico, é representar os objetos pelo seu ângulo mais característico, certo? Então, sempre que você for representar um objeto, você vai representá-lo pelo seu ângulo mais característico. Eu estou aqui sentado na mesa de estudos e trabalho da minha esposa. Ela é maquiadora, tem esse potinho de maquiagem que eu não faço a menor ideia do que seja. E está escrito em francês, então vai ser difícil eu descobrir. Por exemplo, isso aqui é uma garrafinha, todos vocês percebem. Esqueçam do que é uma garrafinha. Se eu represento isso desenhando esta parte, a bolinha do fundo apenas, que vocês estão vendo, vocês vão olhar para isso e falar, nossa, é uma garrafinha? Não, mas é uma garrafinha. Por que vocês não vão olhar? Porque esse ângulo não é característico. Por esse ângulo aqui, vocês não percebem que é uma garrafinha. A mesma coisa por cima, tá certo? Agora, se eu desenho ela em pé, bonitinho assim, ó, tá vendo? Vocês conseguem perceber que é uma garrafinha, ou qualquer outra coisa. Se eu desenho meu celular para vocês nesse ângulo, deixa eu dar uma afastada para vocês verem, ou nesse ângulo, provavelmente vocês não vão sacar. Agora, se eu faço meu celular assim, né, ele está carregando, por isso com essa colorização aqui. Ele dá para perceber que é
um celular. Então, representar pelo ângulo de maior, o ângulo mais característico, permite que você perceba logo o que é o objeto, é a grande regra da lei da frontalidade egípcia. Então, isso pode ser aplicado a todos os objetos, mas é mais comum que a gente veja isso aplicado aos corpos. Por isso que aqui eu descrevi para vocês. Como assim, ó? Como é que isso é feito? Por exemplo, o rosto. É fácil você identificar um rosto vendo de frente, assim como vocês estão vendo, certo? Mas também é fácil, eu não vou olhar para vocês, eu não sei se está filmando certinho. Mas também é fácil perceber quando ele está de perfil. Inclusive é mais interessante, porque quando eu mostro de perfil, eu mostro também a parte da cabeça, estão vendo? Quando eu mostro de frente, eu só mostro duas metades iguais do meu rosto. Então, o que eles faziam? Eles representavam o rosto de perfil, certo? Os braços. Os braços de frente são dois riscos. Mas se você coloca de perfil e de lado assim, deixa eu chegar mais para trás para a gente poder ver. Olha só. Coloca nessa posição, você consegue perceber que são braços. Então coloca os braços, é a cabeça de perfil, as pernas também de perfil, mas o tronco vai de frente. Então eles distorcem a imagem, né? Colocam cabeça de perfil, braços e pernas de perfil, e tronco e olho de frente. O olho eles inclusive ainda aqui colocam lateralmente, como se fosse um olho de cachorro, de tubarão martelo, sei lá. Certo? Ou seja, eles distorcem o real. E no final das contas é isso. A pintura egípcia, pela lei da frontalidade, ela está cagando para o realismo, o naturalismo. O que eles estão preocupados basicamente é com o quê? Com representar as coisas com seu ângulo, com seus ângulos mais característicos, com suas visualidades mais características. E é com isso eles acabam distorcendo o real ali, como eu disse para vocês, né? Colocando cabeça, pernas, peito e ventre e braços de perfil, olhos, ombros, umbigo e baixo ventre de frente. É isso. Mas isso também se aplica a tudo. Por exemplo, eu vou mostrar mais para frente, eu já vou até mostrar agora. Essa cena. Essa cena é um lago. Não sei se vocês conseguem perceber. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Você tem um lago. Como é que eu vejo melhor o lago? O lago eu vejo melhor se eu ver ele de cima, tá vendo? Então é como se eu tivesse de drone fotografado esse lago de cima. Mas o peixe que está no lago, eu vejo melhor, em vez de cima, ele de perfil, ele de lado. Eu coloco o peixe de perfil, o pato de perfil, as flores de lótus de perfil, as árvores de perfil. Perceberam que eles distorceram a realidade? Perceberam que o lago está sendo visto de cima e todo o resto de perfil? Perceba que a mulher aqui, a mesma coisa. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa imagem. Na verdade, eu cheguei a mandar um texto sobre essa tumba para vocês. É uma das tarefas que nós vamos fazer, tá? Eu vou pedir que vocês leiam e respondam umas questões, tá certo? Ou seja, meninos, o que eu tô querendo chamar a atenção para vocês é que basicamente a lei da frontalidade, olha aqui, de novo, né? Olha lá, os braços, as pernas e o rosto de perfil, estão vendo bonitinho? Né? Agora, a parte de cima do tronco e o olho de frente, tá certo? Depois a gente volta aqui nessa imagem, que essa também nós vamos estudar lá no texto que eu passei para vocês. Beleza? Bom, então, em geral é isso. Falou em arte egípcia, primeira coisa que você tem que lembrar, ela é vinculada à religião. Segunda coisa que você tem que lembrar, ela garante a vida eterna. Quando você morria, pintava-se na sua tumba as paredes da tumba com as cenas da sua vida, com cenas do seu cotidiano, com cenas mitológicas, porque um dia você voltaria à vida. E quando voltasse, precisava saber o que aconteceu no seu tempo, precisava lembrar de como era a vida e tudo mais. Então estava tudo ali presente, certo? Então a pintura ela tinha uma função prática, garantir a vida eterna, garantir que você lembrasse dessa vida eterna e etc. Suave. Terceira coisa, lei da frontalidade. O cânone egípcio. Representar os objetos pelo seu ângulo mais característico. Certo? Muitas vezes distorcendo o real. Beleza? Uma outra coisa. Como eles distorcem as formas, eles também distorcem a noção de tamanho. Os indivíduos eles aparecem sempre representados de acordo com o seu tamanho. Quanto mais importante uma figura, maior ela é. Quanto menos importante uma figura, menor ela é. Vamos ver algumas pinturas aqui, por exemplo. A cena de caça da tumba de Nebamun. Essa cena maravilhosa, né? Reparem o tamanho de Nebabum, ele é grandão. Sua esposa é menor. Ela é baixinha? Não, ela é menos importante, porque a tumba é dele. E no meio das pernas dele tem uma filhinha. Ela é uma anã, ou ela tem, sei lá, 3 semanas de vida. Não, ela é apenas menos importante que ele nessa cena aqui. Beleza?
Tranquilo, meninos? Suave? Bora lá. Além disso, dessa diferença... e lógico, se tivesse um Deus aqui nessa cena, o Deus seria muito maior, né? A gente percebe aqui, ó, por exemplo... Depois eu vou falar um pouco sobre cada um desses objetos. Eu estou mostrando essas características. Ó. Aqui nós temos o rei, provavelmente esse homem é um general, e aqui os soldados, estão vendo? O tamanho, a diferença de tamanho entre eles, né? Bom, outra coisa importante. Esses egípcios, eles sempre misturavam textos escritos com representações gráficas, com pinturas. Isso é muito importante. Mas que tipo de escrita? No Egito nós temos 3 escritos, eu vou falar sobre isso lá na frente. Mas, já deixando claro, somente hieróglifo. Por que somente hieróglifo? Porque, como a pintura tem uma finalidade religiosa, ela é sempre religiosa, certo? E a escrita da religião é o hieróglifo, beleza? Então, sempre o hieróglifo é o que vai aparecer ali. Suave. Outro elemento fundamental, essas tintas, esses pigmentos eram feitos de minérios normais, como já era feito antes. E uma coisa interessante é que essas pinturas, elas tendem a uma geometrização. Os egípcios são ótimos em geometria. Não é à toa que eles vão construir pirâmides, não é à toa que eles vão desenvolver o que a gente chama de corda de 12 nós, que vai desembocar lá no Pitágoras, com o triângulo pitagórico. Eles vão desenvolver os sistemas de roldanas, eles vão ser excelentes em matemática e tal. Então, o que acontece? Eles eram apaixonados por geometria. E eles vão reduzir as suas formas do corpo, das figuras, a formas geométricas. Por exemplo, vamos reparar aqui de novo. Se você olhar em Nebamun, o tronco dele é praticamente o quê? Um trapézio. Estão vendo? O pé é basicamente um trapézio retângulo. As pernas são como se fossem trapézios também, não é? O olho é um oval perfeito. O lago, vamos mostrar o lago no próximo aqui. Ele não fez um lago bonitinho, redondinho ou nada. Um retângulo, retão, certo? Então as formas, elas tendem a formas geométricas, porque fica mais fácil de entender isso aqui. Além disso, essas pinturas são narrativas. A gente falou sobre isso quando falávamos de arte do Paleolítico, porque ela também é narrativa, né, no Paleolítico. Beleza? E como é que é? Qual que é a grande característica da arte narrativa? É uma arte que conta uma história. Vamos voltar aqui para a gente ver um negócio. Olha só. Vocês podem ver aqui essa cena. Essa cena, que até na semana passada eu dividi em vários pedaços, ela parece uma história em quadrinho, porque ela chega, ó, conta. Primeira cena, aconteceu isso, né? O cara chegou na frente dos 42 deuses. Quem trouxe ele? Anubis. Segunda cena. Tem o julgamento. Terceira cena. Quarta cena, ele vai encontrar Osíris. Vocês viram que tem uma narração, uma historinha sendo contada, um começo, meio e fim, ação no tempo, personagens, talvez até espaço, dependendo da representação. Então, por isso a gente pode falar que essa cena também é necessariamente narrativa. E essa é uma das grandes características da arte egípcia também, meninos. Bora lá ver algumas imagens. Essas duas primeiras que eu vou mostrar para vocês, eu preciso que vocês leiam os textos. Para vocês do primeiro ano, esse é o primeiro texto obrigatório que eu mando, tá? Eu já mandei tem muito tempo, vocês sabem disso, que é um texto que é meu mesmo, explicando essa imagem. Simplificadamente, eu estou contando essa imagem. Tanto é assim que essa imagem eu não vou explicar para vocês, para a gente ter tempo de falar das outras coisas. E vou postar uma tarefinha sobre Egito, que vai ser necessária a leitura do texto, ok? Suave, meninos, bora para frente. Essa imagem aqui, a gente já falou também algumas coisas, não é? Uma cena do jardim do Nebamun. Repare como a realidade é distorcida, repare como as árvores estão de perfil, assim como as flores nos canteiros, os peixes, os patos, a flor de lótus, mas o grande lago aqui central está sendo visto de cima. A mulher aqui trabalhando, as árvores frutíferas maravilhosas. Essas duas cenas são duas das minhas, digamos, favoritas. Vocês sabem que eu gosto muito de Egito, mas essas duas, elas aquecem meu coração. Assim. Esse azul egípcio é maravilhoso, falo sério, né? Beleza? Essa cena aqui, paleta de Narmerou Menes I, isso aqui é um negócio muitíssimo interessante. Durante muito tempo, isso foi uma das principais fontes históricas para os historiadores entenderem o processo de unificação dos dois reinos do Egito. Lembram lá que vocês viram com Newton com metralha? Alto e Baixo Egito e tal. Alto no sul, baixo no norte, né?
Vocês lembram disso? Então, essa cena mostra o processo de unificação dos dois reinos. Primeiro, né, você tem aqui as duas coroas. Ó. Essa coroa que vocês estão vendo em cima desse homem é a coroa do Alto Egito. Perdão, do Baixo Egito. E essa coroa aqui, chamada de coroa vermelha, tá? Essa daqui é a coroa branca do Alto Egito, que vai unificar o processo, beleza? A paleta, basicamente, era um instrumento que servia para colocar tinturas para pintar os olhos. Os egípcios tinham uma adoração pelos olhos, o sol era o olho de Horus, né? Tem o símbolo do olho de Horus, e eles achavam que o olho era por onde a alma entrava e saía no corpo e tal. Então eles maquiavam seus olhos. Aquela maquiagem que até hoje muita gente usa e, tipo, puxar, aquela puxadinha assim, sabe, do olho, eu não, vocês sabem, não preciso explicar. Eles colocavam a tinta aqui, justamente nesse buraquinho, para poder pintar o olho, mas essa paleta ela não era nem famosa por isso. A sua fama mesmo é porque ela é um dos primeiros documentos a serem decodificados e que falam do processo de unificação dos dois Egitos. Primeiro você tem duas representações de vaca aqui em cima, são representações, portanto, de uma deusa chamada deusa Hathor, tá? Uma deusa importantíssima, porque é a deusa que garante a vida familiar, a vida dos membros de uma determinada comunidade e tal, certo? Embaixo você tem a cena da guerra. Isso é muito interessante. Repare, então, as figuras são de tamanhos diferentes, né? Você tem aqui esse homem mais alto. Quem que ele é? Ele é o rei do Baixo Egito. Junto dele, seus dois generais, aqui um de cada lado, e à frente suas tropas. Percebam que os soldados estão bem menorzinhos. Essa é a primeira cena. A segunda cena mostra esses mesmos soldados, ó, todos decapitados. Estão vendo? Eles estão caídos, mortos, com as cabecinhas entre as pernas. Tá certo? Em cima um barquinho. Essa embarcação é a embarcação que levaria esses corpos dos mortos para o seu processo de embalsamamento, de mumificação, etc. Ou seja, esse rei e seus soldados foram mortos, foram derrotados. E do outro lado você tem essa cena aqui. Esse grande faraó, esse grande rei, que vai ser o primeiro faraó, Narmer, não é? Um seu auxiliar aqui ao lado. E ele, com sua coroa branca, segurando um tacape, em que ele dá uma tacapada, uma pancadona na cabeça deste homem aqui, ó. É esse cara que tá aqui, tá certo? Ou seja, o rei do Alto Egito derrota o rei do Baixo Egito e unifica os dois reinos, formando o Egito faraônico. Por isso que Narmer-Omenes I é o primeiro faraó. Lembra que o faraó, a gente já falou sobre isso semana passada, ele é a encarnação de Horus. Então isso também ocorre, isso também ocorre não só no plano real, no plano material, mas também no plano espiritual. Se vocês repararem bem, ó, este homem pela terceira vez aparece, né? Esse daqui, esse aqui, e esse aqui é o mesmo, sendo morto ali por um falcão, que é a representação do deus Horus, beleza? Suave, meninos. Bora para frente. Aqui uma pintura de Nefertari, esposa de Ramsés II. Né? Repare algumas coisas. Por exemplo, ela tem um tom de pele claro. Era muito mais claro. Os egípcios são negros, são africanos e tal. Né? Pelo menos até a última dinastia. Né? Porque depois tem uma miscigenação com os gregos, mas a gente fala disso outra hora. E o que acontece? Como eles são negros, um cânone, uma das coisas da regra da pintura egípcia é que eles sempre fossem representados de maneira mais clara, sobretudo as mulheres. As mulheres eram representadas em tons de pele mais claros, então elas parecem meio mulatas, digamos assim, tá? O que leva, inclusive, muita gente a entender errado, achar que os egípcios eram brancos ou mestiços. Não, eles eram africanos. Nós temos dinastias propriamente negras, as dinastias núbias, né? Mas, em geral, eles são mestiços entre negros e vários grupos negros ali. Bom, perceba que ela tem esse chapéu de penas, esse é um tipo de chapéu muito comum ali no Egito, não é? Você tem aqui algumas representações em hieróglifos, alguns símbolos, né? O olho de Horus, a pena Maats, aqui algum deus sentado. Ela usa um chapéu de abutre, não é? Abutre é uma referência à deusa Mut, uma deusa feminina, tal. Aqui existe também até dentro do nome dela. A gente sabe que isso aqui é o nome dela, tá? Tá escrito Nefertari nesse cartucho, como se chama, certo? Eu sei que está escrito porque eu sei que é ela e tal, né? Não sei
ler, claro, obviamente. Mas está escrito aqui Nefertari, e aqui você tem o abutrezinho, que faz parte do nome dela. Aqui é uma máscara funerária de Tutankhamon. Eu falo dessa máscara funerária mais pra frente também, tá certo? Beleza? Então eu só vou mostrar para vocês, ela é maravilhosa, né? Vamos para frente. Aqui nós vamos falar um pouco de escultura no Egito Antigo, não é? Bom, meninos, os egípcios eles vão esculpir o quê? Que tipo de coisa eles vão esculpir? Homens, mulheres reais, mas sobretudo, né, gente superior, o faraó, a faraona, as esposas do faraó, coisas do tipo, mas também muitos deuses, né? Como você pode ver aqui, por exemplo, a tríade de Miquerinos representa justamente essa junção. À frente você tem no centro o faraó Miquerinos, um dos faraós que vão construir uma das pirâmides, a menor das pirâmides de Gizé, e do lado duas deusas, né? Essa com chifres, a deusa Hathor, essa é a deusa Nomus. A deusa Hathor é essa que tem uma vaquinha em cima, ela é a deusa vaca mesmo, certo? Beleza? Então é a tríade de Miquerinos, porque são 3 esculturas ali colocadas juntas, né? Percebam que a escultura ela não se separou do bloco de mármore, do bloco escultórico ainda. Então essa escultura mais antiga ali do terceiro milênio antes de Cristo, ela ainda não tem autonomia, ela não para em pé sozinha. Outras esculturas vão parar em pé sozinhas, beleza? Eles vão usar que tipo de material? Vários tipos de materiais, por exemplo, esse mármore negro aqui, mas também vão usar terracota, ossos, cristais, vão usar muitos cristais, sobretudo para fazer incrustão de cristais nos olhos. Lembra que os olhos eram importantes? Para o olho ter vida, ser vivo, brilhante, etc., eles vão colocar, inclusive, cristais por trás da cabeça, assim, e aí o olhão vai ser lindo, bonito. Vou mostrar uma para vocês daqui a pouco, certo? Também garante uma regra de frontalidade, que é o quê? A escultura é feita para ser visto sempre de frente e, portanto, eles estão sempre na mesma e exata posição, que é o quê? Braços paralelos ao lado do corpo. Estão vendo aí, ó? Os braços paralelos ao lado do corpo. Coluna ereta, olhar reto para frente e sem nenhuma expressão. Deixa eu chegar aqui perto, certo? Não tem nenhuma expressão. Beleza? Os homens geralmente têm um pé para diante, para frente, e as mulheres geralmente têm um pé paralelo. Essa daqui é uma exceção, tá? A deusa Nomus aqui é uma exceção, mas Hathor segue certinho. Os homens estão sempre de saiote e as mulheres de vestido comprido, tá? Beleza? É também uma regra. Quando tiver escultura sentada, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eles vão, isso, tem aqui, ó, a estátua de Khafre, um outro faraó, também construtor de pirâmides. Esses homens sempre estarão na mesma posição, coluna reta, tá, olhando para frente, cara de paisagem, sem expressão nenhuma, e os braços sobre as pernas, como vocês veem aqui. Nesse caso ainda tem esse detalhe bonito que por trás da estátua de Khafre, tipo, abraçando, abençoando ele por trás, você tem um falcão, né, uma referência a Horus. Beleza? Mas tem um detalhe muito interessante. Alguns alunos já me perguntaram que quando, assim, professor, é verdade que quando o faraó morria, ele era mumificado, enterrado e colocavam junto com ele os seus principais funcionários, porque ele ia precisar na vida eterna e etc. Então matava as pessoas. Não, não é verdade. Eu sei, isso é bem interessante se fosse do ponto de vista da curiosidade, né? Mas bastante cruel ao mesmo tempo. Não, mas não é verdade. Por quê? Porque para os egípcios, uma escultura é a própria coisa. Não existe representação. Lembra que a gente falou sobre representação lá no começo do ano? Simboliza, parece, lembra? Então, para o egípcio não. Se eu tenho aqui a escultura de Miquerinos, é porque Miquerinos está aqui. Se eu tenho a escultura da deusa Hathor, é porque Hathor está precisamente aqui. O que eu estou querendo dizer com isso portanto, é que esses caras, eles, quando morriam, então o faraó, ele mandava fazer a escultura dos seus principais funcionários antes de morrer, claro, né? Depois que morria não tinha muito jeito dele mandar nada. Mas antes de morrer, ele mandava fazer a escultura dos seus principais funcionários, seus familiares, etc. E isso tudo, essa galera era colocada junto com ele, porque ele acreditava que quando ele voltasse à vida, aqueles indivíduos estariam ali, porque a escultura era a própria realidade. Beleza? Suave, lindo, né, cara? As esculturas egípcias são lindas. Esse mármore verde, não sei se está dando para ver aqui, a foto parece que não está muito bonita. São um mármore verde escuro, assim, saca? Cor da camisa do Palmeiras, assim, uma coisa mais linda que tem, certo? Beleza? Aqui, Miquerinos e sua esposa, ele de novo, não é? Tal. Beleza? Mesma posição, ó, pezinho para frente, ela com os pés um pouquinho para frente, tá? E aqui nós temos uma escultura das mais maravilhosas, que está no Louvre, que é uma escultura de terracota, ou seja, barro cozido ao sol,
né? Fazia escultura de barro e deixava secar no sol, basicamente, que mostra um escriba sentado. Provavelmente essa escultura foi feita para quê? Para colocar numa tumba ali, para que aquele indivíduo, aquele faraó, aquele morto, ele pudesse ter um escriba quando voltasse à vida. Mas a grande coisa aqui é o olhar dele. Eu vou depois também postar alguma coisa para vocês lá sobre esse olho. Esse olhar é feito de cristal. Eles pegavam uma bola de cristal branco, furavam essa bola de cristal branco e colocavam um cristal colorido. Nesse caso, um cristal cinza, certo? E depois faziam só um buraquinho para aparecer. Então, o globo ocular era um cristal branco, a íris era esse cristal cinza e a pupila era feita só com um buraquinho mesmo, eles não colocavam nada. E aí eles incrustavam isso na terracota aqui no barro e ficava esse olhar vivo, brilhante, coisa mais bonita do mundo. Beleza? E pra gente terminar, a gente vai falar de uma exceção. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que a coroação, a arte no Egito, tá cheio de pernilongo aqui. Espera um minuto, por favor, que eu não tô conseguindo nem me concentrar. Tem que se virar aqui. Quero ver se sobra um. Lembra que eu falei para vocês que a arte no Egito ela era uma arte canônica, né? Sempre tem que fazer igual, a escultura, a pintura e tal. Com uma única exceção, o governo de Akhenaton. Quem é Akhenaton? Vamos pensar um pouco sobre esse cara. Na verdade, Akhenaton é um cara que vai ser um transformador da história egípcia. Não sei se Newton ou Metralha falaram com vocês, imagino que sim. Bom, ele foi coroado como Amenhotep IV, na língua egípcia, ou Amenófis na língua grega, em 1352. Subiu ao poder na dinastia dos Amenhotep e, quando sobe ao poder, encontra um poder muito concentrado nas mãos do clero de Amon. Então ele decide transformar a religião e, consequentemente, como tudo derivava da religião, ele decide transformar a política, a arte, a estrutura urbana, tudo isso se vê modificado por Akhenaton, né? Quando ele morre, eu vou falar dessas mudanças daqui a pouco, tá? Quando ele morre, inclusive, tudo volta ao normal. Seu filho, Amenhotep V, vai subir ao trono com o nome de Tutankhamon, certo? E aí retoma todos os cultos a Amon, Tutankhamon, Amon, né? E Akhenaton, a gente vai ver de onde vem isso. Beleza? Segundo alguns historiadores, inclusive o Yuval Noah Harari, que é um cara que eu adoro, falei muito para vocês dele quando falávamos de arte pré-histórica, ele vai dizer que, inclusive, aqui nasce a primeira religião monoteísta. E eu ouso dizer, olha que pretensioso de minha parte, que esse cara que é o maior best-seller do mundo hoje está errado, não é um monoteísmo, é uma monolatria. Os outros deuses continuavam existindo, mas só podia ser cultuado um, é diferente. Monoteísmo só existe um deus, monolatria existem vários, mas só um é cultuado. Foi o que aconteceu, a gente vai ver isso aqui, beleza? O que é a revolução de Akhenaton? Primeira coisa, uma transformação na religião. Ele diz o seguinte, olha, todos os deuses que existem não podem mais ser cultuados, com exceção de um. Quem? Atom, ou Atom, que é esse deus aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse círculo solar. Estão vendo esse sol, com vários raiozinhos saindo mãozinhas, alguns deles, inclusive, seguram Ankhs. Ah, não sei o que é Ankhs, professor. Te mandei semana passada ler a tabela de símbolos. Então vai lá e olha que parada é essa. Beleza? Então, isso aqui é átom, ou atom, certo? Então, a primeira transformação é essa. Beleza? A instituição de uma monolatria, só se pode cultuar átom. Segundo, ele muda seu próprio nome, de Akhenaton, de Amenhotep IV, olha só, ele voltou, de Amenhotep IV para Akhenaton, o preferido de Atom, certo? Muda a relação com a política, ele agora não é mais a encarnação do deus Horus, mas ele é o preferido de Atom, ele é o escolhido de Atom. E aí, continua sendo uma política teocrática, mas agora ele não é mais um deus, mas sim o escolhido do deus principal. Muda-se a capital, antes era o período Menfita, Mênfis, é o atual Cairo, né? E muda para uma cidade que ele manda construir chamada Akhetaton, ou seja, o horizonte de Atom, que é hoje no sítio de Tel El Amarna. Por isso que essa arte também é chamada de arte amarniana, tá? Uma referência a isso. E ele escolhe Nefertiti como a grande esposa real. Ele tinha várias esposas, mas Nefertiti, belíssima, a gente vai ver uma escultura dela, ela é belíssima, vai ser considerada a grande esposa real. Meninos, mas a grande transformação que nos interessa é na arte. Vai haver uma mudança
profunda na arte. Vai romper com todo o cânone anterior e vai se passar um processo, por exemplo, de estilização das formas. Lábios grossos, carnudos, cabeça alongada, cabeças compridas, certo? Os corpos são andrógenos. O que é androginia, meu querido? Andrógeno é quando você não consegue definir se é masculino ou feminino. Então, os corpos, tanto de Nefertiti quanto de Akhenaton, serão representados iguais. Ancas largas, ventre proeminente, até seios serão representados, certo? Nefertiti aparece como igual a ele é representado como um ser igual, e passam a ser representados cenas da intimidade da família real. Bom, vamos ver aqui primeiro essa escultura. Ó. Reparem, deixa eu dar um zoom de novo para vocês. A barriguinha proeminente que eu falei, os seios, os lábios grossos e a cabeça alongada. Mas aqui não dá para ver tanto quanto dá para ver, por exemplo, aqui. Depois vocês lêem o texto. Ó. Volta aqui, lê o texto. Ah, tô meio com pressa aqui, senão não vai ter tempo de falar tudo que eu gostaria. Olha só, a cabeça alongada, estão vendo? O ventre proeminente dos dois têm seios. A vida da família real é Akhenaton, é Nefertiti, família real juntas, dentro de casa, tal, uma coisa que é impensável até então. E as filhas dele também são representadas de maneira estilizada. Inclusive, fala sério, vocês já devem ter visto aquele filme MIB, tem as minhoquinhas lá que tomam café o tempo inteiro, parece demais, né? Inclusive aqueles lunáticos que falam do Egito, com coisa de ET, usam essas imagens de maneira completamente equivocada e ignorante, como eles são, para justificar que isso é a prova de que eles eram aliens, né? Cabelão, aliens e tal. Beleza? Suave. E aqui para já terminar as duas últimas representações, outra representação de Akhenaton, sua esposa e suas filhas, e a belíssima Nefertiti. Olha só, se você olhar aqui, eu coloquei no slide um link para você ver isso em 3D. É belíssimo, olha como ela era maravilhosa, essa mulher, né? Certo? É uma das coisas mais bonitas que existe. É isso. É nóis. Falou. Valeus. Eu volto semana que vem com vocês têm 1000 coisas para fazer, certo? Então, mãos à obra, estudem, qualquer coisa, tamo junto, tá? Pouca gente tirou dúvida essa semana, tô preocupado, tá? Estudem, meninos, vamos manter o foco.